Olha, torcedor vascaíno, realmente nós não devemos entender absolutamente nada de futebol. Porque eu começo aqui amanhã desta segunda-feira vocês com este Acorda Vascão, já abrindo o vídeo falando sobre a declaração do senhor Álvaro Pacheco, atual técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama, que disse em entrevista coletiva, vamos lá, abre aspas, Galdames fez um jogo brutal. Teve uma capacidade, foi o rei da ação. Um jogo posicional muito grande. Vejam a capacidade que ele teve. O Galdames fez um jogo fantástico, mas eu entendo e respeito a opinião da torcida, que tem sempre razão. É exatamente com essas aspas que eu começo este Acorda Vascão a vocês. Não, não é mania de perseguição, não é saudade da antiga dupla Ramon e Emiliano Dias. É apenas cavar o próprio buraco. E para mim, é exatamente isso que Álvaro Pacheco está fazendo no Vasco da Gama, trazendo e falando declarações como essas, cavando o próprio buraco. Falar que Galdames teve um jogo espetacular, foi o rei da ação. Galdames, o rei da ação. Álvaro Pacheco, tu tá de brincadeira com o torcedor vascaíno. A gente deve estar vendo outro jogo. E é Galdames, o rei da ação. Maicon, Léo titular e João Vitor no banco. Rossi na ponta direita. Tirando o JP da partida, sendo que ele era um dos melhores da equipe. São coisas como essa que fazem com que o Portuga, a cada dia que passa, perca ainda mais moral com a torcida do Vasco. A gente vai falar sobre isso, trazer aí alguns detalhes da entrevista coletiva do técnico português, falar um pouquinho, né, sobre essa partida de ontem. Temos muitas coisas, muitas novidades e muitas informações a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Hoje nós estamos aí por detalhes de chegar à marca dos 132 mil inscritos. Eu assim de verdade conto muito mesmo com a ajuda de todos vocês. Estamos aí com 131.919 pessoas. Então faltam poucas pessoas. Conto com a sua ajuda, mesmo diante de mais um dia, né, em que o Vasco da Gama não consegue conquistar os 3 pontos no Brasileirão. Então se inscrevam, compartilhem, curtam também o vídeo, faça com que cada vez mais pessoas possam chegar ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Bora então sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco, porque a situação tá difícil. Ontem, mais uma vez, o Vasco termina a rodada do Campeonato Brasileiro sem conquistar os 3 pontos, sem conquistar uma vitória. Ontem foi para o Cruzeiro. Vasco empatou dentro da sua casa, dentro de São Januário, pelo placar de 0-0. Com mais esse jogo, né, sem conquistar uma vitória no Brasileirão, o Vasco chega à sua terceira partida seguida com 9 pontos disputados e apenas um pontinho conquistado. Nas últimas 2 partidas haviam sido derrotas, né? Uma derrota pelo placar de 6-1 para o Flamengo, e uma derrota no placar de 2-0 para a equipe do Palmeiras no meio da semana passada. Ontem o Vasco enfrentou um adversário frágil, tecnicamente e taticamente, porque não tinha à disposição o técnico do Cruzeiro os 2 dos seus principais jogadores, que era o ponta Álvaro Barreal, e meio campo, que é um dos grandes nomes nesse momento do Campeonato Brasileiro, Matheus Pereira. E foi enfrentar o Vasco da Gama dessa forma e não à toa não conseguiu ir bem. O Cruzeiro ontem não jogou bem a partida. Não achem que o Vasco, que foi bem defensivamente, como está sendo, né, implantado esse discurso. Não. Não é que o Vasco foi bem defensivamente. É que o Cruzeiro não criou. Trazendo para um lado de cá, vamos citar a mesma coisa. Você acha que o Cruzeiro hoje foi bem defensivamente? Faz essa análise, né? No caso ontem. O Cruzeiro foi bem defensivamente jogando contra o Vasco? O Zé Ivaldo, que é o zagueiro do Cruzeiro, fez uma grande partida. O outro zagueiro do Cruzeiro, que é o João Marcelo, fez uma grande partida. É claro que não. O Cruzeiro pouco trabalhou, por quê? Porque o Vasco ofensivamente foi mal. E a gente inverte. O Vasco não foi bem defensivamente. O Cruzeiro que não criou. O Cruzeiro que não levou nenhum perigo à defesa do Vasco. Talvez, se ontem, o Payet tivesse no time do Vasco, aí sim.
O Vasco conseguiria ultrapassar até com facilidade o sistema defensivo do Cruzeiro, porque não foi um time que criou. Assim também no Cruzeiro. Talvez se o Matheus Pereira tivesse lá, o Álvaro Barrial tivesse lá, o Vasco iria sofrer defensivamente. Um jogo que terminou bem equilibrado, 48% de posse para o Vasco, enquanto o Cruzeiro 52% de posse. O Vasco finalizou 4 vezes no gol do Cruzeiro, o Cruzeiro 2 vezes apenas no gol do Vasco, mas no total foram 14 finalizações para o lado do Vasco da Gama e 8 finalizações para o lado do Cruzeiro. Um jogo em que o Vasco conseguiu pelo menos equilibrar a partida, equilibrar as ações, não sofrer durante 90 minutos, como foi contra Flamengo e contra Palmeiras. O Vasco empatou, conquistou ponto, e com esse ponto conquistado, o Vasco nesse momento ainda permanece longe da zona do rebaixamento. O Vasco hoje na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é o 15º colocado, está aí com os seus 7 pontinhos em 9 partidas disputadas, ou seja, são 7 pontos conquistados em 27 pontos disputados. É pouquíssimo ponto, inclusive, o Vasco da Gama nesse momento conquistou no Campeonato Brasileiro, sendo que, é importante falarmos, o Vasco tem jogos a mais. O Vasco tem 2 jogos a mais que Grêmio e Criciúma, que são as 2 partidas que nesse momento se encontram dentro da tabela de classificação na zona do rebaixamento. Caso o Grêmio e Criciúma vençam, um dos 2 jogos que estão em atraso, as 2 equipes já ultrapassam Vasco, Corinthians, e o Vasco vai para a zona do rebaixamento. É um milagre assim chegar nesse momento da competição e o Vasco ainda não estar no Z4. Eu não consigo entender como isso até agora não aconteceu. Eu até cheguei a comentar com vocês no pós-jogo gigante ontem. A gente olha para essa parte de baixo da tabela e vê times fracos, tecnicamente. A gente vê um Juventude fraco, a gente vê um Fortaleza fraco, um Atlético Goianiense fraco, um Cuiabá fraco, um Vasco fraco, o Corinthians fraco, um Grêmio fraco, Criciúma fraco, Fluminense fraco e Vitória fraco. Todas as equipes ali abaixo do Juventude têm um elenco limitado, não tem um elenco mágico com grandes peças, não joga tanto futebol. Mas o que me preocupa é que joga um pouco de bola, diferente do Vasco. Eu até citei ontem, O Juventude, ele está na 11ª colocação. O Juventude, ele vem conseguindo pontuar, Por exemplo, ele empatou com o Vitória. O Juventude conseguiu vencer o Atlético Goianiense. É uma equipe que tem jogos atrasados. O Juventude hoje, devido a toda a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, tem apenas 8 partidas no Campeonato Brasileiro, então ainda tem um jogo a menos. A gente vê um Fortaleza que de fato tomou 5 ontem para o Cuiabá, mas joga bola. O Vojvoda tem um grande trabalho por lá. A gente vê um Atlético Goianiense que também joga bola. Foi sábado no Maracanã e venceu o Fluminense pelo placar de 2-1. Um Cuiabá que ontem deu de 5 no Fortaleza. É uma equipe bem estruturada. Chegou um novo treinador que está conseguindo colocar em prática as suas ideias. A gente vê um Corinthians que é um clube grande, é pressionado, mas que tem bons jogadores dentro do seu elenco. Acredito que vai se ajeitar e vai sair dessa situação. Assim como também o Grêmio, o Fluminense. E eu olho e comparo o Vasco com essas equipes e eu fico ainda mais preocupado. Porque o Vasco não tem um elenco melhor que o Corinthians, não tem um elenco melhor que o Grêmio e não tem um elenco melhor que o Fluminense. O Vasco pode sim ter um elenco melhor que o Criciúma, que o Vitória, que o Cuiabá, que o Atlético Goianiense, que o Juventude. Mas hoje, nesse momento, com o técnico Álvaro Pacheco, o Vasco não joga mais que nenhuma dessas equipes. O Vasco joga menos bola que o Cuiabá, o Vasco joga menos bola que o Atlético, o Vasco joga menos bola que o Criciúma, que o Vitória. Isso, ao meu ver, tem que ser preocupante. Isso, ao meu ver, tem que ser um sinal de alerta. Eu espero, sinceramente, que internamente o Vasco já possa ter ligado esse sinal de alerta. Porque hoje o Vasco de Álvaro Pacheco não joga futebol. E a gente olha para a presidência do nosso clube e vê um técnico que foi eleito o melhor comentarista, em vários momentos do futebol brasileiro, da imprensa desportiva brasileira, por conta de suas altas análises sobre o futebol. Muito inteligente o Pedrinho é, como alguém que conhece o mundo da bola e como alguém que estuda o futebol em si. Pedrinho sabe de bola, Pedrinho sabe de tática, sabe de técnica. Eu tenho certeza que esse Pedrinho conhece, ele olha hoje para esse time do Vasco, ele sabe muito bem que tá uma bagunça. Ele sabe muito bem, sim, com o elenco limitado, ok, mas o Vasco pode apresentar um futebol melhor do que esse hoje é apresentado. Tenho certeza que o Pedrinho sabe isso. É impossível que ele hoje não veja o trabalho de Álvaro Pacheco e tenha dúvidas sobre a continuidade desse português. Eu tenho convicção e eu fico calmo com isso. Todos sabemos sim, inclusive que se chegar quarta-feira e contra o Juventude, o Vasco não jogar futebol, a chance do Álvaro Pacheco ser demitido é muito grande. Mas a pergunta que eu faço é, será que vale a pena esperar até quarta? Eu não sei, cara. Porque o Vasco hoje urge por uma mudança. O Vasco hoje precisa de uma mudança.
E aí a gente olha para o Álvaro Pacheco na coletiva e, me desculpe, é algo patético. O Álvaro Pacheco, a postura do português nas coletivas é patético. Ontem ele novamente vai a uma entrevista coletiva e para mim eu tenho que falar desse jeito. Ele tem a audácia de dizer que o Vasco melhorou. Qual é a percepção de melhora do Álvaro? Ele disse, né, também na última quinta-feira, que o Vasco melhorou após ser derrotado para o Palmeiras. Melhorou porque toma de 6 pro Flamengo, aí perde 2, já é uma melhora. Aí ontem empatou também, já melhorou porque empatou, pelo menos não perdeu. São coisas complicadas. E a gente, é claro, faz questão de aqui agora vocês trazer aí as aspas de Álvaro Pacheco, falando ao torcedor na entrevista coletiva que para ele o Vasco melhorou em comparação com o jogo do Palmeiras. Eu, sem dúvida, concordo contigo naquilo que tu disseste, ver que a equipa tem vindo a crescer. Primeiro dizer que aquilo que eu sinto e o meu grupo, o meu elenco, sendo no final do jogo, uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande, porque queriam ter ganho e acho que mereciam ter conquistado os 3 pontos, porque foram, na minha opinião, a melhor equipa em campo. Mas, respondendo à tua pergunta, em função daquilo que é a evolução e o crescimento da equipa, nós também vamos percebendo onde é que eles se sentem mais confortáveis. Eu acreditava no início que uma linha de 5 a equipa fosse, porque também o passado do Vasco também tem a ver, às vezes jogam com uma linha de 5, eles sentiriam-se mais confortáveis, principalmente a defender a largura e sermos capazes de manter as linhas mais subidas, mas aquilo que, ainda para mais no último jogo, olhando aquilo que foi o último jogo contra o Palmeiras, a segunda parte, quando nós passámos por uma linha de 4, eu também senti isso, que eles sentiram-se muito mais confortáveis, conseguiram ter uma coragem muito maior, estar muito mais compactos. Então, portanto, eu, enquanto treinador, é um sinal que os meus jogadores, como o meu elenco me deu, então, portanto, foi aquilo que nós fizemos e trabalhámos esta semana, estes dias, para hoje chegarmos aqui e jogarmos em 4-3-3, muitas vezes em 4-4-2, em função daquilo que era o espaço e a variabilidade das tomadas de decisões daquilo que eram os meus jogadores, e penso que fizemos um jogo, estamos tristes, senti que a equipa, uma frustração muito grande por não ter conquistado os 3 pontos que mereciam, mas acho que fizemos um jogo, e principalmente durante o jogo a equipa foi crescendo. Acho que uma primeira parte equilibrada, uma primeira parte em que foi taco a taco, mas uma segunda parte completamente dominada pelo Vasco, não só no processo ofensivo, mas também no controle do jogo, com as linhas subidas, não permitir contra-ataques, a ser capaz de controlar o jogo. Por isso estou feliz pela exibição, triste pelo resultado, porque os meus jogadores mereciam outro resultado. Não tem problema nenhum, acho que posso confidenciar, já tive uma conversa com o pai que adorei muito a conversa dele. Acho que foi uma conversa muito interessante e principalmente eu acho que foi desafiadora, e ele, sem dúvida nenhuma, também quer muito ajudar o Vasco a atingir o objetivo. Também é um campeão, é um jogador com uma mentalidade de campeão e é desses jogadores que nós precisamos. A primeira pergunta, o ambiente. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a equipa entrou nervosa por tudo. Eu não gosto, eu não sou um treinador que me esconda. É evidente que o facto de virmos 2 jogos de resultados menos positivos, o facto também no aquecimento a torcida de mostrar ali algum desagrado, mas eu acho que aquilo que os meus jogadores fizeram, que foi que depois, durante o jogo, a torcida apoiou, a torcida empurrou. E porquê? Porque viu uma entrega, viu uma equipa com uma vontade muito grande em tentar chegar ao golo, viu uma equipa a crescer ao longo do jogo. E aquilo que eu senti também na torcida foi que também eles começaram a acreditar, começaram a identificar aquilo que era uma equipa a jogar com paixão, a jogar com alma, a jogar com uma crença muito grande, com uma coragem muito grande em querer jogar. Agora é evidente que chegamos no final, todos nós estávamos frustrados, não só a torcida, como eu, como todos os meus jogadores. Agora o que nós temos que sentir é que este é o caminho do Vasco que tem que trilhar nesta Série A. Então, como vocês viram aí, né, torcedor, é realmente complicado, tá? Antes que alguém fale aí que eu tô querendo fazer a caveira do Álvaro Pacheco, não é nada do tipo. A gente não precisa fazer a caveira do técnico português, porque, na minha opinião, ele mesmo já faz isso. Através das posturas, das atitudes, de tudo. O Álvaro Pacheco hoje comanda mal o Vasco da Gama. Mas ele também não é o único culpado, e é importante a gente salientar isso. Há vários culpados em todo esse processo de 2024. Alexandre Matos tem culpa, Lúcio Barbosa tem culpa, a 777 tem culpa, Ramon Dias e Emiliano Dias têm culpa. É o meu ver, é claro, uns mais, outros menos, mas todos que participaram desse processo do Vasco 2024 em determinado momento têm culpa. Não é normal o Vasco ter sido eliminado lá para o Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca, a culpa em alguém.
Não é normal o Vasco ter tomado pressão para Marcílio Dias e Água Santa, mesmo, é importante salientar, mesmo que sem o elenco pedido, sem reforços que foram pedidos contratados, com nomes que vieram sem serem pedidos também. O Vasco sofreu em determinado momento da temporada. Então, meu amigo, todo o desenrolar desse 2024 passa por vários culpados. Mas agora a gente tem que recolocar esse trem no trilho. E eu volto a repetir, não sei se Álvaro Pacheco terá capacidade para colocar o trem no trilho. Porque a imagem que o técnico português passa para todos nós é de um nome que veio alegre, entusiasmado, feliz para pela primeira vez treinar um clube do Brasil e que não está entendendo o que ele está fazendo. Está completamente perdido. Isso a gente vê dentro das quatro linhas. Quando um técnico ele coloca o Adson, que é um jogador que sempre atuou pelo lado direito do campo, pelo lado esquerdo, ele para mim mostra estar perdido. Quando um técnico insiste no Rossi, tendo o David, que hoje na parte ofensiva é um dos melhores atletas do elenco, e o Adson, que gosta de atuar pelo lado direito, ele está perdido. Quando o treinador, após partidas ruins de Maicon e Léo, ele mantém essa dupla na zaga e deixa o João Vitor, que foi a contratação mais cara dessa janela e é a contratação mais cara da história do Vasco no banco, ele está perdido. Quando há uma insistência no Pablo Galdamés, ele está perdido. Eu estou falando aqui com vocês. E quando chega no segundo tempo, a gente vê um cria da base, que ganha a oportunidade de ser titular. No melhor momento da partida, pois foi um primeiro tempo ruim, eu falo do JP. Foi um primeiro tempo muito abaixo. Mas chega no segundo tempo jogando bola, consegue destaque, dá balão, vira o jogo, começa a aparecer para a partida, ganhar confiança, ele tira esse garoto do jogo e deixa o Galdamés na partida. Isso, volto a repetir, está perdido, assim como várias ações, várias atitudes de não relacionar o David para o jogo contra o Flamengo, de ter pegado um vinho de presente na partida da última quinta-feira contra o Palmeiras, mostra que ele não está entendendo o que é o futebol brasileiro e mostra que ele não está entendendo o momento que ele está passando pelo Vasco da Gama. E o resumo disso tudo, ele se deu na entrevista coletiva de ontem, quando ele é perguntado exatamente pelo Pablo Galdamés, e foi aí no início do vídeo, foi o que eu trouxe a vocês lá na introdução, a resposta dele. E ele diz que o Pablo Galdamés teve um desempenho espetacular, foi o rei da ação. Ele só pode estar de brincadeira, Álvaro Pacheco. Você só pode estar de brincadeira com o torcedor vascaíno, falando que o chileno Pablo Galdamés é o rei da ação. Não, é sério. Na boa, não dá. Dê uma olhada aí nas palavras, vejam com seus próprios olhos e depois voltem aqui. Em questão do Galdamés, eu vou-lhe ser sincero, como técnico, fez um jogo brutal. Acho que teve uma capacidade, um raio de ação, um jogo posicional muito grande. Vocês vejam a capacidade que ele teve, que é uma das missões que ele tinha, tanto ele como o Zé, de matar contra-ataques, de estar sempre o jogo posicionado com o duplo pivô, não só para ligar por dentro, como também no processo ofensivo, manter o jogo equilibrado. Teve um jogo, soube temporizar muitas das vezes quando estava em inferioridade numérica, soube quando tinha que temporizar e saltar na pressão. E eu vou ser sincero, o Galdamés fez um jogo, na minha opinião, enquanto técnico, enquanto aquilo que é a nossa identidade, fantástico, fantástico mesmo, para ser sincero. Mas eu entendo e respeito a opinião da torcida, que a torcida tem sempre razão, não é? Mas eu, enquanto técnico, aquilo que é a estratégia que era para o jogo, a função, as tarefas e os comportamentos que eles tinham que ter perante aquilo que era proposto para o jogo, porque sabíamos que o Cruzeiro, numa primeira fase, na primeira fase de construção, é muito forte no jogo interior, e ele e o Zé fecharam espaço nos corredores interiores. Sabíamos que numa segunda fase o Cruzeiro é muito forte pelos corredores laterais. Então assim, vocês viram aí no vídeo, eu volto a repetir, é um desprendimento da realidade que incomoda, cara. O Álvaro Pacheco não pode falar algo como esse. Não pode. Ele não está enxergando outro jogo que a gente. E nós não somos burros. Não somos burros assim para olhar o Galdamés jogando e achar que ele joga bola. Desse jeito que o Álvaro Pacheco disse. Pode ter suas qualidades, é claro. Não chegou onde ele chegou à toa. Seleção chilena, uma venda, né, para o futebol italiano, para o Genoa. Não foi à toa. Mas rei da ação, acho que é um exagero tremendo. E é tanta desconexão da realidade que ontem o pessoal lá do BTV Esporte filmou o Álvaro Pacheco saindo de São Januário e ele saiu assim, ó, rindo, tranquilo, feliz, conversando. Gente boa, tá muito alegre. Realmente tá vivendo um sonho, né, em treinar um clube do futebol brasileiro, mas é uma desconexão da realidade que não cabe. Tem que chegar. Alô, Felipe. Alô, Pedrinho. Chega no Álvaro, cara. Dá um papo. Álvaro, vem cá, puxa ele aqui, ó. Pela gola, Álvaro. Chega aí, deixa eu te falar uma coisa, Álvaro. Amigo, tu tá no Brasil, cara. Amigo, tu tá no Vasco. Você não tá no Vitória de Guimarães.
que é um clube ali de 5 milhões, 3 milhões de torcedores, ou nem isso, né? Deve ser até menos. Você não tá mais nesse clube não, Álvaro. Aliás, o Boa Vista, né? Você tá no Vasco, cara. Você tá num clube de 20 milhões de torcedores. Você tá num clube que há anos sofre. Você tá pegando um trabalho depois de 2 treinadores que ficavam chateados até com um passe errado. E muito mais ainda com uma vitória, com uma derrota. Ou com um jogo tão ruim. E aí a gente tem que comparar. Será que se fosse Ramon e Emiliano empatando contra o Cruzeiro em São Januário, jogando essa bola vergonhosa, ridícula que o Vasco jogou ontem, eles sairiam assim, rindo, felizes, dando tchauzinho? É claro que não, cara. É claro que não. Então a gente tem que comparar. E alguém tem que dar um alô no Álvaro no vestiário. Álvaro, meu amigo, desse jeito não dá. E aí, tem que mudar. Vai mudar quando, Álvaro? Vai acordar quando pra vida, meu irmão? Vamos querer. Então, assim, esse é o clima hoje do Vasco da Gama. É um clima de incertezas, porque não há uma certeza no trabalho do Álvaro. É um clima de pressão a todo momento, porque há uma pressão, sim, para o treinador para esse jogo de quarta-feira. E a gente que fica aqui no meio não entende o que acontecerá no futuro. Agora, falar que Pablo Galdamez é o rei da ação, tendo no jogo, e eu vou trazer os números aqui dele a vocês nesse momento. Números de Pablo Galdamez contra a equipe do Cruzeiro no jogo de ontem, de acordo aí com a plataforma do SofaScore. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui a vocês, para não falar nada de errado. Vamos buscar. Pablo Galdamez em Vasco Cruzeiro durante 87 minutos jogados. De 31 passes, errou 7. Aliás, errou 5, acertou 26. 2 passes decisivos. Dos 3 cruzamentos que tentou, errou 2, acertou apenas 1. Deu uma finalização que foi para fora. De 6 duelos que disputou no chão, ganhou 3. Não duelou nenhuma bola aérea. Perdeu 8 posses, cometeu 2 faltas, não teve nenhum corte, não teve nenhuma interceptação e ainda sofreu um drible. Um volante não pode terminar o seu jogo sem ter nenhum corte, nenhuma interceptação. Um volante não pode terminar o jogo sem ter um duelo aéreo ganho e nem sequer disputado. Esse é o Pablo Galdamez, que os números mostram que jogou nada na noite de ontem, mas que para Álvaro Pacheco fez um jogo brutal, é o rei da ação e um jogador de fantástico, né? De uma capacidade ímpar. Esse é o nosso técnico. Ai, torcida. É duro. Já já estamos aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo mais novidades, mais informação, tudo, né? Sobre o dia a dia do nosso Cruz Maltino. Será uma segunda agitada, de muita novidade, é claro. Tudo você verá aqui. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Mesmo diante desse momento tão difícil, como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.